Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Homens Sem Medo. Zé Luís Pinto Basto estudou Informática de Gestão e frequentou uma pós-graduação em Gestão Imobiliária no INDEG. Sim? Certo. Começou a sua carreira como programador de computadores com apenas 15 anos. É verdade. Vamos saber sobre isto. Não sei se é ilegal, mas já prescreveu com certeza. Já podes Há falar muitos sobre anos, isso. Já começamos bem. É um empreendedor que se desmultiplica em diversas áreas. É comandante da TAP e CEO do The Edge Group desde 2002. É com este empresário, com 18 anos de experiência como gestor de investimentos imobiliários de grande dimensão, que vamos falar hoje. Bem-vindo! Obrigado pelo convite. Eu estou histérica. Isto antes de começarmos, o Zé Luís disse que estava com medo. Portanto, explica-nos como é que aceitaste isso. Eu estou com medo das perguntas que vocês me vão fazer. Claro é que vindo de nós. Aliás, eu acho que não há homens sem medo. Não sei se já apanharam aqui algum. Não. Não há. Nem mulheres. Mas não deve ser verdade. Não há. Tu achas que és um homem sem medo? Não. Não. Eu acho que todos os homens têm medo. De quê? Eu acho que o que faz a diferença é como é que nós enfrentamos o medo. Se o medo nos faz parar ou se o medo é apenas um aviso que nos faz seguir em frente, mas obviamente calculando o risco. Um bocadinho como usando o ambiente dos aviões, é um bocadinho como o radar meteorológico que antecipa o que é que nós vamos encontrar no caminho. E isso, o medo é esse instrumento que nós temos que nos avisa um pouco o que é que nós vamos enfrentar. E só temos que nos preparar. O avião, quando encontra mau tempo, não anda para trás, não volta para trás. Não é? Portanto, o avião Tens que enfrentar a tempestade. Tem que enfrentar a tempestade, vai escolher o melhor sítio para passar. Às vezes tem que subir, outras vezes tem que desviar para a esquerda, outras vezes para a direita. Mas o medo é para se enfrentar. O que é preciso mais coragem? Para ser comandante da TAP ou para ser CEO? Bom, eu não acho que seja a aviação, não é um ato de coragem. Ser piloto não é um ato de coragem, pelo contrário. Eu acho que os passageiros que não sabem e não entendem a ciência que está por trás da aviação, eventualmente têm que ter alguma coragem para se meter dentro de um avião, dentro das suas cabeças, porque é de longe, provavelmente, aquilo que mais seguro que fazem. Todo o percurso até ao aeroporto é muito mais perigoso do que quando entram no avião. É a fase mais segura da viagem, provavelmente. Não é? A aviação, hoje em dia, estatisticamente, tem uma segurança muito acima dos meios de transporte convencionais que as pessoas andam no dia-a-dia, só que não pensam nisso, porque é sempre mais impressionante quando há um acidente de aviação. Claro, para quem tem medo de voar, a estatística não serve de muito. Exato. Não é? A estatística é uma coisa um pouco teórica, embora, enfim, sejam dados analisados. Hoje em dia posso-vos dizer que a estatística de acidentes de aviação para aviões comerciais ocidentais é de um acidente em 36 milhões de voos. Mas isso é ótimo evidenciar. Isto na prática quer dizer que uma pessoa pode voar todos os dias durante 100 mil anos sem acontecer nada. Sem acontecer nada. Já apanhaste algum grande susto? Imensos na segunda circular. Entre a casa e o aeroporto já tenho imensos sustos. Adorei. Dentro do avião é um descanso. Pois. É verdadeiramente um descanso. Eu também, enfim, não sou piloto dos incêndios, são obviamente operações com muito mais risco. Sou um piloto comercial de uma companhia de bandeira com 75 anos de experiência, com muita formação, com os níveis de segurança muito elevados. Não estou aqui a fazer publicidade da TAP, mas é verdade. Sim. E o que é que te levou a enverdar por aí? Era uma paixão que tu tinhas? Sim, desde pequenino. Eu costumo dizer que eu sou... Conta-nos tudo, que eu adoro a história. Eu sou aquilo que eu queria ser quando era pequenino. O que é uma sorte muito grande, uma pessoa saber em pequenino o que é que quer ser. Porque facilita muito. Todas as opções que nós tomamos ao longo da vida vão ser em direção daquilo que nós queremos ser. As pessoas que eu vejo mais insatisfeitas são as pessoas que não sabem bem o que querem. Ainda hoje não sabem bem o que querem. E, portanto, andam aos zigue-zagues. E, portanto, quando se anda aos zigue-zagues, não se evolui. E uma pessoa sabendo de pequenino o que é que quer, vai construindo nessa direção. E tu sabias? E eu, desde pequenino, eu tinha o quarto forrado de aviões, de fotografias de aviões, tinha uma prateleira por cima da minha cama, onde tinha uma pista de aviação à noite, assim, com as luzes. É incrível, não é? É verdade, era mesmo um sonho de criança, também influenciado familiarmente, porque o meu pai foi piloto, e foi piloto da Força Aérea,
e piloto comercial também. Eu tenho 2 avós que eram pilotos, um da Força Aérea e outro piloto particular, e portanto isso obviamente influenciou. E qual é que foi assim a coisa mais louca que tu já fizeste? Porque assim, seguiste o teu sonho de pequenino, não é? Agora neste percurso todo, qual é que foi isto? Foi esta experiência dos 15 anos de seres programador? O que é que foi assim? Eu acho que isso também não foi uma loucura, também foi foi o realizar de sonhos. Talvez o que eu tenha feito mais louco tenha sido não ter abandonado nenhum dos sonhos, porque eu desde pequenino tinha a mania dos aviões e também tinha a mania dos negócios e estava sempre a pensar em negócios. A minha mãe diz-me que em pequenino eu já pensava em comprar gelados e vender pela praia aos amigos. Ou, fazer logo margem. Exatamente. E montei negócios quando era pequenino. Antes não havia fatos de banho a surfista em Portugal e eu fui à Espanha de propósito, aí com 12 anos, comprar tecidos para mandar fazer numa costureira para ter fatos de banho para vender. Portanto, tinha a mania dos negócios também. E às tantas, eu tive que escolher na vida, ou melhor, fui posto na situação de ok, vou seguir a minha carreira nos negócios e fazer empresas, ou vou seguir uma carreira de piloto. E disse, eu não quero optar, eu quero fazer as duas coisas. E, portanto, não, mas é que é isto que é altamente fascinante no Zé Luís, não é? Eu sou uma pessoa suspeita, porque o Zé Luís é uma pessoa... Conheço um bocadinho do Zé Luís. Um bocadinho. É dos meus melhores amigos, é uma pessoa que eu tenho uma admiração gigante e é um homem sem medo, que é isto. Que é isto, não é? E tu sabes que é esta não abandonar os sonhos, que é tu podes ser tudo o que tu quiseres ser e, entre parênteses, ao mesmo tempo. E isto é uma coisa incrível. Eu acho que tu és um exemplo claro disto, que é de não abdicar de uma coisa em detrimento da outra. Obviamente com uma logística incrível, com uma capacidade de trabalho muito acima da média e uma energia fora do normal. Tem que sim. Mas que é possível. Sim, não há impossíveis, não é? Eu acho que é sempre o otimismo é uma característica importante na vida, não é? Principalmente para os empreendedores. Se não temos otimismo, se não somos nós a acreditar muito, ninguém vai acreditar, não é? E eu sempre acreditei, tinha esses sonhos, acreditei que era possível conciliá-los, tentei, efetivamente comecei a trabalhar muito cedo, criei a minha primeira empresa com 17 anos, eu, aliás, fiz tudo um bocadinho cedo demais. Um bocadinho cedo demais na vida. Realmente, com 15 anos, fui trabalhar para uma fábrica em Sacavém, como programador informático. Depois criei uma empresa que desenvolvia software para empresas. Estava completamente encarreirado nessa área da tecnologia da informação. Isto ao mesmo tempo que estudava. Mas com 19 anos acordei e pensei, mas espera aí, o meu sonho de piloto? Eu não quero abandonar este sonho. Eu não quero... deixar para muito mais tarde. Eu quero ser piloto também. E na altura fui ter com o meu pai e fui-lhe pedir dinheiro emprestado para tirar o curso. E ele riu-se e disse, não, tens que acabar a universidade. Ainda por cima já tinha filhos. Nessa altura eu tive o primeiro filho com 18 anos. Com 19 tinha 2 filhos. Isso é inacreditável, não é? Foi tudo um bocado avançado para a idade. E ele disse, não, então primeiro acabas o curso e se correr tudo bem, eu depois nessa altura penso se te apoio nos aviões. E eu no próprio dia fechei a porta de casa dele e fui direto a Tires e inscrevi-me num curso, disse que pagava em 1000 prestações, que levava aos aviões se fosse preciso, mas eu queria realizar aquele sonho e tinha que ser agora. Pronto, isso foi um bocado louco, essa opção, porque eu já tinha muitas coisas ao mesmo tempo, mas correu bem. E com 21 anos já tinha o curso, candidatei-me a um emprego na TAP e entrei e voei como copiloto a partir dos 21 anos, em 737 na Europa, um Boeing 737. Não sei se os passageiros sabiam, mas eu entrei para a TAP, tinha 170 horas de voo, mas faz parte, é assim. E o que é que foi mais difícil? Pegares num avião, entre aspas, com 21 anos ou teres sido pai com 18? Acho que foi mais desafiante ser pai com 18. Embora eu não dramatizei na altura, portanto, obviamente não foi um filho planeado, é um filho muito querido, mas não planeado. Mas foi desafiante porque, enfim, abrem-se obviamente outras portas e outras opções, mas limita-me outras que nós possamos pensar, não é? Nomeadamente ir viver para fora.
Gostava de ter tido uma experiência de viver fora do país, nunca tive. Porque, pronto, essas opções que nós vamos fazendo vão-nos abrindo umas e fechando outras. Claro. É assim mesmo a vida, não é? Mas também nunca fiquei a lamentar-me de uma situação dessas. Portanto, fui em frente, isso puxou por mim, puxou pela minha maturidade e cá estamos. E deu-te força ou não? Sim. Deu-te muito mais força, não? Não sei, eu acho que... A necessidade também criou engenho. A necessidade criou engenho. Claro. Portanto, obrigou-me a trabalhar mais e eu tinha que sustentar a minha família e crescer, pronto, isso faz parte. E olhando para trás, quem é que era esse Zé Luís com 18 anos, que teve um filho? Era um pouco mais inconsciente. Eu sempre tive um lado muito responsável, portanto, porque realmente eu gostava de trabalhar e gostava de fazer empresas e era organizado e metódico na forma como fazia. Como, obviamente, a profissão de piloto obriga também uma responsabilidade grande e, portanto, eu tinha esse lado da minha vida que me obrigava realmente a ter muita metodologia e seriedade e, se calhar por isso, e também por ter que ser pai tão novo, tinha um lado que depois tinha que desanuviar de alguma forma e isso resultou em alguns divórcios e em algumas instabilidades mais da parte emocional, mas que fizeram de mim o que sou hoje, portanto, não me arrependo de nada. Como é que concilias estes dois Zé Luíses, que são duas profissões completamente diferentes, não é? Como é que isso se concilia, como é que se conjuga no dia-a-dia? Elas não são assim tão diferentes, porque um CEO também precisa realmente de metodologia, precisa de organização, precisa de planeamento, e é isso que um piloto também precisa. E eu acho que são duas atividades que até se influenciam positivamente uma à outra. Um piloto que é gestor, ao mesmo tempo, também tem uma noção mais abrangente de tudo o que está envolvido com a operação, com o avião, com os passageiros, com o objetivo da companhia, etc. E um gestor que é piloto também tem mais a noção, ou melhor, traz as práticas da aviação, que são práticas de uma grande disciplina eu acho que é essa. Para dentro de uma empresa. De uma organização. E depois com a capacidade única, que tu sabes que investes em imensas coisas, inveja boa, mas no bom sentido que sair do terreno, não é? Esta dualidade de estar no terreno como CEO, de gerir equipas, de estar programando a estratégia, mas depois sair e ver o mundo, não é? E ver outras coisas. Sim. Isso é uma riqueza inacreditável. Isso é uma sorte enorme. É uma sorte enorme. De facto, é essa complementaridade que eu estava a falar. Eu costumo dizer que quando eu estou no escritório eu estou a tratar do urgente, porque nós somos, principalmente um CEO, e vocês sabem, não é? São CEOs, somos permanentemente bombardeados. Bombeiros autênticos, não é? Com necessidades de decisões, com muitas vezes até stress induzido por nós próprios, porque nos metemos em aventuras a mais e oportunidades a mais, não sabemos estar quietos, queremos desenvolver, etc. Portanto, estamos sempre com o tempo cronometrado e a tratar de urgente. E às vezes é preciso sair do escritório. E eu tenho essa facilidade sendo piloto, porque de facto depois desligo e vou uns dias voar e concentrado na aviação, e isso dá-me tempo para ter uma perspectiva distante dos temas e dos problemas e principalmente da visão e daquilo que eu tenho tempo para pensar. É incrível. Tempo para pensar, tempo para ler relatórios, etc. Porque estou fora. E ao mesmo tempo, ainda por cima, quer dizer, isto qualquer pessoa pode fazer, mesmo não sendo piloto. O viajar é sempre uma coisa boa, não é? Mas sendo piloto e que se viaja por obrigação, acaba por me levar, por um lado, também a muitos sítios no mundo, ver o que é que se está a passar noutras geografias, principalmente, enfim, mercados um pouco mais avançados, tipo Estados Unidos, etc. E perceber o que é que está a acontecer e o que é que um dia vai acontecer aqui também. É que estás sempre a enriquecer e a beber de outras culturas, não é? E de outros países. Sim, e isso podes trazer sempre para a experiência. É incrível. É inspirador. Principalmente a fuga da cegueira de curto prazo, que é a cegueira do problema de tu te pôres no ongoing do dia-a-dia, que é uma cegueira, e por isso é que a maior parte das empresas não cresce,
porque tu estás a resolver as urgências e não paras És para incluída. pensar, não é? És incluída. E agora ser um duplo trabalho que é, eu por exemplo, eu falo por mim, não é? Eu até, e tu sabes, eu quero sair e vou, mas tenho sempre um peso na consciência que devia estar no outro lado. Aqui não, que é, eu também estou a trabalhar, é uma sensação incrível, tenho imensa inveja nisto, Pois que eu também estou, eu Sim, estou a ir, não estás a ir de férias, mas também estás, tenho um pois. segundo trabalho. Isto é inacreditável, eu sei que já não vou ter Já não vais. Vais. de ser uma piloto. Vais. Mas- Muito tempo. Mas é super. Eu já tive, super enriquecedor. nós tínhamos um advogado na empresa que um dia se virou para mim, já tinha 30 e tal anos, e disse-me, veio ter comigo e disse assim, eu estive a pensar e o que eu gostava mesmo de ser é piloto como tu. Uau. E eu disse, boa, vou-te ajudar. e é hoje comandante da TAP, um grande comandante da TAP. Sério, isso é Giro. incrível. Mudou a vida ali. Mudou a vida. E Ele foi. era um bom advogado e tornou-se um bom comandante da TAP. E, Pronto, mas pronto. não, e foi corajoso, foi atrás de um sonho, Foi lá atrás do está. sonho e fez. E portanto, eu acho que nunca é tarde. Nunca é tarde, Nunca claro é que tarde. não. Nunca Não, é tarde não. para ires para Mas ser sempre- Aliás, é proibido não ir atrás dos sonhos. É proibido. Não, e eu acho horrível, aliás, nós já dissemos isto noutros episódios, que é o dizeres que é tarde para alguma coisa, mas é tarde para quê? Que Não é? seria? Quem é que decide isso? Exatamente. Só tu é que podes decidir. Não, mas normalmente são estas crenças limitadoras que nós temos desde sempre, não é? Pois, está bem. Que é, mesmo quando te perguntam quando és pequenino, que é essa parte, que é o que é que gostavas de ser quando fosses pequenino? Eu mesmo hoje em dia, se me perguntarem o que é que gostavas de ser, eu sei lá. Quer dizer, eu sei o que sou agora, mas esta possibilidade de tu seres inúmeras coisas e poderes fazer o que tu quiseres, é o fascínio da vida, não é? Completamente. Mas, és quer um exemplo dizer, disso. obviamente não podemos estar a mudar de sonhos todos os dias Não podemos ir ao e foco, andar não é? nos tais zigue-zagues. Ou ao radar. Mas quando sabemos bem o que queremos, É uma sorte. É uma de sorte. facto é uma grande sorte. É uma grande sorte. sorte. Sim, porque era o que estás a dizer, tanta gente que chega a uma certa idade e ainda não sabe o que é que está aqui a fazer. Pois não teve a sorte de ter essa. Não está realizado, Às vezes, não está- às vezes também se consegue descobrir por tentativa e erro, Sim. não é? Sim. Mas pronto, obriga de facto a várias tentativas e a vários erros. E se calhar a mais desilusões, a mais... Exatamente. Pronto, não é? quando uma pessoa sabe de pequenino o que quer ser e é convicto, Segues o teu foco e não... torna tudo muito não mais fácil. desistir. E por isso é que eu, por exemplo, em relação aos meus filhos, eu sempre lhes disse: vocês são o que vocês quiserem, eu vou-vos apoiar. Têm que ser bons naquilo que fizerem. Mas eu, se vejo que um filho meu tem vocação e que tem gosto por uma determinada coisa, vou apoiá-lo nessa direção. Não vou tentar que ele seja outra coisa que não é o que ele quer, que não é o sonho dele. E, portanto, Sim, não há melhor do que trabalharmos naquilo que gostamos. exatamente. Até porque não é trabalho. Não é Faça-se trabalho. Não é trabalho. Eu não considero voar um trabalho, Pois. é um privilégio que eu tenho poder voar e ainda me E ganhar pagam, dinheiro com me isso, pagam não no é? fim do mês, é uma coisa É extraordinária. uma coisa extraordinária. Olha, e Eu não tu posso que- dizer isto que os meus colegas pilotos vão se zangar comigo. Não. Não, podes dizer tudo o que tu Pode ser. quiseres. Isto aqui pode ser tudo. Por isso é que nós escolhemos pessoas assim. Tu que voas pelo mundo fora, qual é que é o teu lugar feliz? Onde é que gostas de voltar? Eu gosto de variar, Já Uma boa sei. na verdade. resposta. Já sei Eu gosto mesmo é de variar. Claro que não podemos variar em tudo. Há coisas que temos que manter. Exato, convém. Exatamente. Convém. Já sou casado há 16 anos. Com uma mulher sem medo. Com uma mulher sem medo. Inacreditável. É verdade, é verdade. Logo casando comigo mostrou logo Exato, isso. logo sem medo, não é? Exato. Mas eu gosto de variar. Eu ainda agora vim da Islândia, um país fascinante, e eu em 10 dias dormi em 10 hotéis diferentes, dei toda a volta à ilha. E amigos e a minha própria mulher me perguntou, mas é preciso fazer isto tudo de uma vez? Mas porquê é que não, daqui a uns anos voltamos cá? Eu não, é provável que eu não volte à Islândia, porque o mundo é muito grande e a nossa vida é infelizmente relativamente curta. Sim, sim. E portanto eu não quero repetir os sítios enquanto não conhecer tudo, ou pelo menos a minha longa lista de destinos que eu quero vir a conhecer. E portanto, eu quando vou ao sítio, eu vou como se fosse a última vez que lá vou Queres estar. viver a experiência portanto, eu completamente. quero viver do princípio ao fim, acordar às 7 da manhã, faço um planeamento de tudo o que eu vou fazer em cada um dos dias que vou lá estar. Que canseiras, Mas isto- é, Luís? Não, Eu nós- já estou cansada. Não, mas não é se só calhar é quando- uma metodologia a piloto. Não, mas não é só quando vai a primeira vez a um sítio, é quando vai também outras vezes, mas vive como se fosse a primeira vez. É. Aliás, estamos a organizar agora uma viagem que é assim, enquanto estava a olhar para a viagem pensei assim,
Não precisamos organizar, não é? Porque eles organizam. Pronto. Mas é viver aquilo que é. Também esse é o poder de fascínio da vida, não é? Que é até já foste, até já viste, mas não. Pois É ver há tudo como sítios a primeira vez. que se repetem. A Sara está a falar de uma viagem a Londres, por exemplo, onde nós em que vamos com vamos com os miúdos. nossos filhos. Sim. E, portanto, nós vamos querer mostrar a eles tudo aquilo que nós Claro. gostámos e que vivemos lá, e obviamente que há imensas novidades. Sim, já está Aliás, tudo organizado. espero que os nossos filhos não ouçam isto porque é surpresa, não é? Não, acho que se calhar não, Não. sai ainda. Não, Pois ainda é, bem, esse ainda bem. Era giro Era agora. giro deles. Ai! Sim. Não, mas não sai antes. Não sai antes. Mas respondendo diretamente à pergunta, o que me faz feliz é explorar, é a novidade, é ir conhecer um país novo, ir conhecer culturas novas, ir conhecer, conhecer diferente daquilo que eu conhecia até hoje. Isso é giro. E agora falando também de irem com filhos, ir a sítios que vocês já conhecem com filhos, também é conhecer esse sítio aos olhos deles, não é? Pelos olhos deles, isso também é muito giro. E muitos sítios que nós fomos até em idades diferentes e a nossa perspectiva é diferente. Muda Isso tudo acontece muito. completamente. Não é? A idade é uma coisa que eu acho muito boa. Eu não voltava para trás. Eu gosto da vida a andar para a frente. Mesmo nós sem filhos, não é? Quantas vezes tu vais a um sítio, vives as Não tem nada a cidades ver. de outra maneira. De uma forma diferente, Uma porque forma nós, perfeitamente a diferente. cidade não mudou, mas nós mudámos eventualmente. Exatamente. E, portanto, nós vemos de uma perspectiva diferente, temos uma maturidade diferente, temos Nós uma mudámos, forma... a nossa capacidade financeira também mudou. Eu vejo ir aos sítios com 18 anos com E mudámos as nossas com miúdas, e prioridades. depois vejo de outra maneira. Há livros que lemos, que se lemos numa idade impacta de uma maneira e noutra idade como um filme outra que- completamente diferente, exatamente. Não é? Se pudesse escolher viver para sempre, escolhias? Sem dúvida. Tem coisas para fazer para sempre. Queres ir ver a lista? Para sempre. Mas a imortalidade, eu já uma vez tive uma longa discussão com amigos sobre isso. O que é que mudaria na nossa vida se fôssemos Exatamente. imortais? Imortais, não é? não é? Se calhar, será que nos tornávamos lazies? Porque, quer dizer, não vamos morrer, temos o tempo todo o mundo para fazer as coisas, vamos fazer amanhã. Alguns sim. Será que a graça Outros disto... não. Provavelmente. Sim, será que a graça disto Provavelmente tudo é aqui à volta saber desta como é que- mesa. Aqui à volta desta mesa parece-me que não. Não. Mas Eu sim, acho que mas Continuar a alguns sim. viver como vivemos. Eu acho que não mudava muita coisa do que era a minha vida, de facto. Eu vivo como se fosse um pouco imortal, nesse aspecto. Estou sempre a fazer planos para a frente. Tenho 30 anos de planos para a frente. Mas é aproveitar isto. Mas esta minha metodologia é capaz de ser um bocadinho irritante, porque eu percebo. Ainda agora estamos a combinar uma viagem com amigos e eu mandei já o planeamento, tudo o que é que vamos fazer, onde é que vamos almoçar. Não, mas imagina, mas há uns amigos... E eu, Mas é tão e eu- bom e eu teres- acho que teres há alguém amigos que não assim. gostam de. Não, mas há Há uns pessoas que não amigos- gostam de eu viver acho assim ótimo. e Mas estes têm amigos toda. ainda não tinham viajado connosco. E eu mal recebi a lista pensei... Não, mas não. Esta vez assim, e é incrível, não é? Porque está tudo Isso é já... maravilhoso. Não, mas desculpa lá. é a melhor forma de aproveitar o De tempo aproveitar, lá. não é? É não isto andar, com tudo, não andar a pois é, divagar. pois é. Mas é bom E ter fazer alguém um assim como planeamento. tu. Eu gosto de ir de fazer geograficamente as coisas numa Claro. certa sequência lógica. Porque se eu vou a um sítio, depois tenho que ir Depois não vou voltar ao outro que é longíssimo, depois volto para outro sítio que é perto do sítio onde estava antes, não faz Não faz sentido. claro. Perco muito tempo nas deslocações, não é? Portanto, está tudo otimizado. Adoro, mas qualquer pessoa que Sabem que há um... um livro que eu ofereci a toda a minha equipa que se chama The Checklist Manifesto. Foi escrito por um cirurgião em que ele defende que todas as tarefas complexas deviam ter checklists associados, como os pilotos. E ele inspira-se na aviação e diz, giro. porque a aviação, de facto, os pilotos têm checklists, inúmeros checklists para todas as situações. Para quê? Para garantir que não falha nada, não é? falha Porque, enfim, Claro. é um perigo se falhar Exatamente. há muita coisa que se falhar pode ser fatal. E, portanto, para não estar simplesmente dependente da memória dos pilotos ou de uma determinada rotina, existem checklists que são obrigatórios de fazer e têm que ser cumpridos, e é a garantia de que tudo está correto e Sim. preparado para o avião descolar, para o avião aterrar, etc. E esse cirurgião, o livro é muito interessante. O cirurgião defende que, por exemplo, na medicina, na cirurgia, mas em muitas outras atividades, devíamos ter checklists. E nós implementamos de alguma forma isso no imobiliário. Nós sabemos, quando analisamos uma oportunidade imobiliária, temos uma lista infindável de perigos, lá está, Riscos, não é? do Contingências. nosso radar a apontar para ver onde é que estão as eventuais contingências, para nos prepararmos e sabermos e analisarmos o que é que efetivamente podemos esperar daquela oportunidade. Como é que se chama o livro? Que é para quem tiver ver, ouvir, escrever, como eu vou Chama-se escrever. The Checklist Manifesto. Eu acho que o escritor chamava-se Atul Como é que eu ainda não li Gawande.
É porque eu não te ofereci Ainda não me mas vou-te ofereci, é oferecer. uma falha. Não, mas é Vou que isto tratar deve disso. ser muito giro até o que tu fizeste para uma equipa, não é? Vou passar. Porque eu concordo com isso. Eu acho Tentar que tudo tem que... ter metodologia. Sim, acho que tudo Quer dizer, eu acho que em certas áreas mais técnicas, etc., há outras áreas da criatividade, por exemplo, Sim, que a metodologia eventualmente pode ser contrária. Mas também tens que não, ter. mas eu imagina, eu só descobri a também. metodologia aos 40 anos. Sabes, não é? Sim, tu és a pessoa Não, mais... porque eu sou a pessoa. Menos... Tu sabes. Mas eu descobri. Tu organizas-te dentro do caos. Pois Eu é, organizo-me no caos ela e na tem- minha cabeça e está tudo organizado. Tu tens a tua E depois própria sabem que eu organização. tenho a minha própria organização, mas hoje em dia tenho. Eu acho que mesmo que apaixonei-me pela metodologia aos 40, nunca é tarde. Nunca é tarde. E é incrível a capacidade de trabalho e a evolução que quando se passa depois isso para a equipa que reporta a ti. É incrível. Eu só descobri aos 40 e não tenho É muito mais vergonha nenhuma de dizer isto. produtivo. Não é? Porque era só criatividade, bora andar, mas havia muita dificuldade de metodologia e mais de monitorização, porque estas checklists obrigam-te a monitorizar mais, não é? E a perceberes efetivamente onde é que estás, não é só quando aquilo te ocorre. Sim. E às vezes estás tão engolida na criatividade e no que é que vamos fazer Sim. que te podes perder. E há coisas que Completamente. podem ficar pelo caminho. Por isso é que eu acho que mesmo na criatividade que deves sonhar e deves atirar coisas para o ar, não é? Sim, mas Tens os que ter checklists são muito importantes. uma metodologia também. É verdade. Eu acho que tem que, mesmo numa empresa ultrametódica e organizada, tem que haver espaço para Para as o duas para o coisas. pensamento fora da caixa Sem e dúvida. para o improviso, etc. E isso, eu fui muitos anos instrutor e examinador na TAP também, e eu incutia muito isso nos pilotos, nos meus alunos, que era, apesar de termos tudo previsto, os checklists estarem previstos para todas as situações que, no fundo, a Airbus ou a Boeing consideram que pode acontecer naquele avião, há sempre situações, e a verdade é que se formos ver ao historial dos acidentes aéreos, etc., há sempre situações que não estavam previstas em lado nenhum. São coisas completamente estranhas que podem acontecer. E um piloto tem que estar preparado para lidar com surpresas, improvisos, situações completamente inesperadas Coisas que para não as quais aprendeu. não existia até à altura um checklist. Pois. Há muitos dos checklists que existem hoje, existem por causa de registro acidentes que aconteceram e de situações que não estavam previstas, passaram a ser previstas. Isso, aliás, é uma das razões Isso é a experiência, não é? que a aviação é tão Claro. segura, é porque é uma aprendizagem contínua, Sempre. brilhante nesse aspecto. Tomara nós, noutras indústrias, analisar, cada vez que acontece um acidente, é analisado ao ínfimo detalhe o que é que falhou. O que é que falhou na máquina, o que é que falhou no controlador aéreo, o que é que falhou no piloto, o que é que falhou na hospedeira, que devia ter dado uma informação e não deu. Isso, no fundo, é estudado, chega-se a conclusões, é divulgado de forma totalmente aberta, é uma regra de ouro da aviação, é a abertura e a transparência, e os outros pilotos, e dá-se a oportunidade às pessoas, aos pilotos, aos controladores aéreos, etc., aprenderem com os erros dos outros e com a experiência dos outros, e portanto é uma aprendizagem que se fez. A aviação tem pouco mais de 100 anos, não é? E fez-se de uma forma, passámos de uma aventura para um meio de transporte totalmente seguro, à conta no fundo, dessa curva de aprendizagem e dessa metodologia na análise e na divulgação e na formação e na criação de novos checklists para novas situações. Tu há bocadinho falaste das estatísticas, de o que é que pode correr mal. De certeza que tens muita gente que te paras com muitas pessoas que têm medo de andar de avião, não é? Muita gente. O que é que tu, e se calhar muita gente que nos está a ver e a ouvir, o que é que tu dizes a alguém que tem medo de andar de avião? Bem, antigamente, antes do 11 de setembro, o paradigma mudou um bocado, porque havia uma segurança um bocadinho mais aligerada em termos do acesso ao cockpit, e quando havia uma pessoa com medo no avião, muitas vezes sentávamos essa pessoa no cockpit do avião, só o facto dela ver a calma dos pilotos, a tranquilidade que os pilotos estavam a voar mesmo em turbulência. A própria máquina, não é? A própria máquina, estar a ver para a frente e estar a ver o que está a acontecer, porque uma pessoa está metida lá atrás, não faz a mínima ideia do que é que está a acontecer lá à frente. Não é? E fazia-se isso e as pessoas tranquilizavam-se. E nós explicávamos um bocadinho da teoria, porque muitas vezes o medo é a ignorância. É a falta de Em tudo, informação. não é Sim, só na sim. aviação, Em em tudo. tudo, não é? Em tudo, Nós temos medo, principalmente, Do que daquilo não que não conhecemos, conhecemos. do desconhecido. Do que não controlamos, não é? Um bocadinho também. Exatamente.
E de facto a aviação é uma coisa que é desconhecida agora já para a não grande maioria das não é? pessoas. Já não podem ir ao cockpit. Não, agora desde o 11 de setembro não é possível. A TAP lançou um programa que se chama Ganhar Asas, que para pessoas, casos crónicos, pessoas que têm que viajar e que têm medo e muitas vezes embarcam no avião e depois querem sair, etc. Portanto, há situações complicadas. O medo, quando é uma fobia, é incontrolável. Tu sais do avião, não há, por mais estatística, a correr. Nós tivemos aqui um caso de uma viagem da Iorque que saiu a correr, disparada, lá dentro. A porta abriu e disse... É um ataque de pânico. Essas pessoas, há um programa específico, leva as pessoas ao simulador, lá está, dá informação. Okay. Mostra, é porque a aviação o que é que tu é uma ciência exata. Eu tento explicar a estatística, mas a estatística é uma coisa muito relativa. Eu acho que quem tem medo, pela estatística, não acalma. Quem tem mesmo medo não vai lá pela estatística. Não vai lá. Não. É se calhar mais a pessoa, não é? Confiar no teu olhar. Tu sentes esse peso que tens a vida de não sei quantas pessoas nas mãos? É uma coisa que é natural para um piloto. Nós não sentimos. Obviamente, tudo o que fazemos-lo com a responsabilidade e sabemos que de facto temos nas mãos a vida de muita gente, mas não estamos estressados a pensar nisso. Estamos tranquilos com essa responsabilidade que assumimos e que fomos preparados e formados e treinamos. Os pilotos, as pessoas que se calhar não sabem, mas somos examinados 3 vezes por ano em simulador, onde são simuladas as situações de emergência mais loucas e improváveis. Costuma-se dizer treino difícil, combate fácil. Portanto, nós treinamos para as situações mais macabras, para se um dia tivermos uma situação real, que felizmente raramente acontece, sabermos muito bem lidar com isso e com tranquilidade. Treino difícil, combate fácil. Exatamente, pronto, vês a escrever. Olha, agora vamos passar a seguir sobre a estatística, deixem-me só contar uma história. Conta-nos. Havia um tipo que era matemático, tinha muito medo de andar de avião, mas o medo que ele tinha não era tanto dos acidentes. Tinha medo que houvesse uma bomba, tinha a mania dos terroristas e achava que podia haver uma bomba no avião em que ele ia. E foi estudar qual era a probabilidade de haver uma bomba no avião que ele ia. Obviamente chegou à conclusão que era muito baixa, 0,00001. Mesmo assim não estava contente e achou, bom, então deixa-me ver qual é a probabilidade de haver 2 bombas no mesmo avião. E chegou à conclusão que era 0. Portanto, a probabilidade estatística de haver 2 bombas no avião é 0. Então passou a voar sempre com uma bomba na mala, para garantir que não havia uma segunda bomba. Como é que isso é possível? Isso é lindo. Obviamente isto é uma brincadeira, claro. Não é? Mas mostra o que é a estatística, não é? É assim. Olha, estás a ver? Mas resolveu o problema dele. Resolveu o problema dele. Passou a viajar com uma bomba na mala. Pronto, era garantido que não havia outra bomba. Mas tens a noção que agora toda a gente vai viajar com uma bomba na mala. Não sei como este exemplo, mas é um bom treino para pensar. Olha, agora se calhar nesta tua vida, não é? Tão rica de tudo. Tão rica, não é? Tu tens uma vida riquíssima de tudo. A quem é que tu agradeces? O que é que tu mais agradeces? Ou a quem é que tu agradeces? A gratidão faz parte. Olha, eu conseguia fazer uma lista longa de pessoas a quem eu agradeço na vida, que foram as pessoas que me inspiraram. Pessoas que me ajudaram, que me deram ajuda em determinados momentos. Enfim, de coisas, obviamente, dos meus pais e dos amigos, as pessoas que nos influenciaram positivamente, mesmo os maus exemplos também nos ajudaram, mas, enfim, há assim marcos de pessoas a pessoa que me ofereceu o primeiro computador, por exemplo, ou a pessoa que me pôs a primeira vez aos comandos no avião, isto já deve ter prescrito mais uma vez, mas eu tinha talvez 10 anos, já prescreveu. Numa avioneta com o meu tio Zé Luís Pinto Baixo, tinha o mesmo nome que eu, ele era arquiteto de profissão, mas tinha o brevet também, e eu fui voar com ele e ele pôs-me aos comandos do avião, enfim, só sentir, e isso também obviamente ajudou nesta motivação. O Reinhold Slot Otterverlock me ofereceu o primeiro computador quando eu tinha 12 anos, e que eu nunca gostei de jogar jogos e aprendi a programar, porque não era a utilidade que tinha para mim. E foi isso que me permitiu depois concorrer a um emprego com 15 anos, porque era um programador de uma fábrica onde tinham comprado um computador e ninguém sabia mexer no computador, e basicamente nessa altura havia menos programadores, não é, que há hoje em dia, eram os primórdios dos computadores, dos PCs,
E, portanto, ao longo da vida, eu consigo nomear todas as pessoas que foram importantes para mim, que me deram oportunidades, não é? E que, no fundo, nos faz pensar que queremos ser essa pessoa para alguém, ou para o máximo número de pessoas, ao longo da nossa vida também. É o give back. E tu és uma pessoa assim, não és? Tento ser. E tu tens, no meio dessas pessoas todas, queres destacar assim a pessoa que mais admires, aquela que foi uma referência, por exemplo? Obviamente o meu pai, não é? Eu acho que o meu pai teve uma influência muito grande e a minha mãe também. Eu sou filho de uma mistura engraçada. A minha mãe é ultraconservadora, uma mulher muito terra a terra, muito firme, filha de um militar, professora universitária, toda a vida fez as opções seguras. A única aventura dela na vida dela foi casar com o meu pai. E o meu pai é o hiperaventureiro. Portanto, só para dar um exemplo, para perceberem o que é que era o meu pai na Força Aérea, eles tinham um jogo que, em África, também já deve ter prescrito este crime. Já tudo prescreveu. Meu Deus do céu. Não prescreveu, nós vamos arranjar a maneira que... Eu vou para esse depois desta entrevista. Não. Mas o meu pai esteve em África na guerra e na base de um de gás, e uma das brincadeiras que eles faziam era ir um avião de frente para o outro a ver quem era o último a desviar-se em alta velocidade. Sim. E o meu pai nunca se desviou. Ganhou sempre. Nunca se desviou. Felizmente não havia mais nenhum louco na base, porque senão provavelmente eu não tinha nascido. Exatamente. Mas pronto. E portanto eu sou a mistura destes dois perfis, porque que eu agradeço aos dois. Porque, por um lado, eu tenho um espírito empreendedor e explorador e que me leva a dar o passo para o desconhecido, mas, por outro lado, faço-o de uma forma a controlar os riscos, com o radar ligado. Olha, e se tivesse a oportunidade de fazer alguém desaparecer da face da Terra, quem é que seria? Por favor. Epá, Cuidado. Tem que ser alguém... Manda-me a lista a seguir. Pois, é difícil escolher. Pronto. É difícil escolher. Mas escolha assim um. Ou uma. Eu acredito na conversão das pessoas. Eu preferia, se eu tivesse que tomar essa decisão, eu não carregava no botão. Bem respondido. Olha, espetacular. E se pudesses ter um superpoder, qual é que seria? Gostava de ler as mentes. Ou se calhar não. Ou se calhar não. Eu acho que tirava um bocado de piada. Não, na verdade gostava de voar. Sem avião. Não querias o avião para nada. Era, voar sem o avião deve ser ainda melhor. Olha, e o que é que sempre quiseste fazer, mas tiveste medo de tentar? Não me lembro de nada. Pois, já sabíamos que isso era essa a resposta. Eu tento. Se eu quero uma coisa, eu tento. Às vezes não sou bem sucedido. Muitas vezes, aliás. Diria poucas. O Elon Musk tem uma frase ótima que diz: "Success is one of the possible outcomes." E eu acredito nisso. Eu também sou otimista por natureza. E, portanto, se acredito pelo menos que há uma hipótese de sucesso, mesmo que seja 1 em 1000, tento. E eu acho que é isso que se deve fazer. É essa a diferença, não é? É que eu acho mesmo que é essa a diferença. E mesmo para quem nos está a ouvir, é que eu acho mesmo que é essa a diferença. O maior erro é não tentar. É assim, obviamente, não é andarmos aqui a disparar em todas as direções. Eu estou a dizer uma coisa que nós queremos. Sim. Se é uma coisa que nós queremos, que nós pensamos e amadurecemos e queremos. E vamos deixar que o nosso medo se meta entre nós e essa coisa? Claro. Não faz sentido. Temos que tentar. Obviamente, devemos acautelar a adversidade. Olha. A minha mãe preocupava-se imenso sempre nas opções que eu tomava. Eu saí de casa com 16 anos e fiz uma empresa e essas coisas todas. E pronto. E ela preocupava-se imenso. O que é que vai acontecer? E se corre mal? E se não sei o quê? E sofria um bocado com isso, coitada. Porque, pronto, que era muito conservadora, não era o espírito dela e o perfil dela. Mas quando eu tinha 20 e tal anos, ela veio ter comigo e disse assim: deixei de me preocupar. Assim, então porquê? Porque eu percebi
que, apesar de te meteres em riscos e correres riscos e te meteres em aventuras, depois consegues lidar com as consequências. Consegues lidar com as adversidades de quando as opções são erradas. Portanto, eu deixei de me preocupar. Isso achei que foi um marco importante na minha relação com ela. Pois. É verdade. Senti que já estavas preparado, fosse o que fosse que acontecesse. Porque o falhar, não, isso ainda até dá mais força, não é? Tipo, falhar, imagina a mãe a dizer isso, vai. Deixei de me preocupar. Agora vai. Vai que estás preparado. Não, mas todos temos estes momentos. Porque as coisas às vezes corriam mal, eu caía, mas levantava-me outra vez e começava outra vez. E ela, quando percebeu isso... As pessoas acham que estas coisas são bullshit, não sei. Não é a maneira como tu cais, é a mesma maneira como tu levantas. Claro que sim. Exatamente. E é mesmo. Quantos de nós já andámos as pessoas... E é levanta-te, 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 levanta-te. E às tantas e os nossos filhos às vezes dizem isso. Nós às vezes somos um bocadinho duros com eles, que é levanta-te que isto não é para fracos. E esta coisa que é, não é? Porque lidera-se pelo exemplo, mas também educa-se pelo exemplo. É muito assim, não é? Completamente. Que é, vais cair. E é deixá-los cair. Eu acho que é importante, porque eles aprendem a cair. Sim, sim. Eu sempre fui daqueles pais que, obviamente, não empurram um filho para um abismo, não é? Claro. Mas se eu vejo que ele está, por exemplo, é pequeno, não sabe nadar e está a entrar no mar para as ondas, eu não vou lá logo agarrá-lo nem deixá-lo sentir o que é ser enrolado por uma onda. O perigo. Eu fico atento, fico a olhar, Claro. deixo-o ir, deixo-o enrolar-se e ao fim de 3 pirulitos vou buscá-lo. Porque acho que é importante, acho que a experiência do engolir os pirulitos é que lhe dá aprendizagem para ele a seguir já ter mais cuidado, lá está o alerta do radar, já ter mais cuidado na próxima vez, saber que tem que aprender a nadar, etc. Portanto, é importante falhar. E no empreendedorismo eu acho que faz parte do percurso, não é? Qualquer empreendedor de sucesso, se formos ver, tem provavelmente múltiplas falhas pelo caminho. Olha, e nessa área e o que fez a diferença foi ele não ter desistido, não é? Exatamente. Nessa área do empreendedorismo e dos negócios, e sendo uma pessoa de referência para nós como és, qual é assim a grande lição que tu podias, ou grande lição ou grande, pensem nisto, que tu nos podias deixar a nós e quem te está a ouvir? Em termos de empreendedorismo? Sim, mesmo do caminho que fizeste, do caminho do risco, todos sabemos que os projetos imobiliários, mais do que qualquer outro, têm imensas contingências e imensos riscos na gestão de equipas. O que é que tu dirias que é assim uma preocupação base para todos nós que lideramos empresas? Eu acho que é assim, o que faz a diferença de facto numa empresa, numa startup, é a motivação e a resiliência do empreendedor. Do empreendedor. Do empreendedor. Ou de uma equipa. Pronto, muitas vezes é mas também pode ser uma equipa. Obviamente tem que ser um otimista e tem que ser uma pessoa que esteja disposta a fazer coisas que os outros não fazem. Nem toda a gente é empreendedora. Atenção, há pessoas que não nasceram para ser empreendedoras, há pessoas que não querem nem saber de empreendedorismo, querem ter o seu empregozinho das 9 às 6 e não se querem chatear, têm outras prioridades e é tão válido como a vida de um empreendedor. A vida de um empreendedor muitas vezes não é fácil, não é? Mas quem nasce com esse espírito, e há estudos sobre isso, nos Estados Unidos fizeram um estudo longo sobre o que era o denominador comum, não sei se ouviram falar, o denominador comum do sucesso. Foi feito em 1940, sim. Um tipo chamado Albert Gray, se não me engano. Sim. E ele chegou à conclusão que eram pessoas que estavam dispostas a fazer coisas que os outros em geral não estão. Ir chatear o amigo ou a família para pedir dinheiro emprestado para começar o negócio na garagem é uma coisa que custa fazer. Claro. A maior parte das pessoas não quer fazer. Mas o empreendedor sabe que tem que fazer. E faz. E faz múltiplas vezes. O chamado Family, Friends and Fools, não é? O Triple F, que é a nossa primeira fonte de financiamento. A nossa primeira fonte. É os primeiros clientes. Exatamente. E faz parte da curva. E eu até acho que o capital de risco não deve ser excessivamente, ou não deve ser pouco exigente. E hoje em dia, às vezes, há muita abundância, enfim, obviamente nas fases de crescimento económico, há mais abundância de capital de risco e às vezes estragam os empreendedores com excesso de capital. Com excesso de ovos. Porque é importante a fase da garagem. Exatamente. É na fase da garagem que se fazem os erros, que se faz a aprendizagem, que andas ali na luta, não é? Exatamente. Mas é agir isso que tu disseste. Tu lembras-te quando começámos com a Ofélia e eu disse que a música que
que ia, no fundo, ser a nossa música, era aquela do Pedro Abrunhosa, vamos fazer o que ainda não foi feito. E é isso que tu estás a dizer. É isso. Já viste? Não, mas Lembras-te disso? sim, lembro perfeitamente. E tu, aliás, essa ficou sempre a música da. Mas é que desta Mas novela. a grande contigo. conclusão desse estudo é, e depois faz-se a pergunta, porquê que as pessoas que têm sucesso fazem aquilo que os outros não fazem? É porque têm uma grande motivação, e a motivação delas é querer vencer. O denominador comum, porque esse estudo depois foi estudar, ver se as pessoas de sucesso que estudaram 100 empresários de sucesso, ou pessoas bem-sucedidas na vida, noutras áreas, não têm que ser empresários. E foram ver se tinha sido da formação, se tinham andado nos melhores colégios. Não foi. Muitos deles nem andaram na universidade. Se tinham tido a educação mais conservadora, mais aventureira, também não havia denominador comum aí. Se eram pessoas de extrato socioeconómico mais elevado, Também não. completamente disperso. Pessoas com um IQ maior também não era. Pessoas com skills sociais melhores também não era. Porque há pessoas com enorme sucesso que não têm skills Não tens, sociais. é verdade. Nenhuns, não é? E, portanto, aquilo que eles chegaram à conclusão é que, de facto, é a vontade de vencer. Essa vontade de vencer... Essa fome, não é? É quase uma acorda-se de fome manhã de e a vencer. pessoa sente. Sim, Sente é verdade. uma energia. Sente. É isso que faz fazer Bolas. o extra mile, faz fazer andar a chatear a família para investir no nosso negócio e a convencer toda a gente a dizer não e a bater com a porta e a pessoa continuar a bater às portas. É isso, é essa vontade de vencer que faz. É teres o chip de, não, eu vou fazer isto um caso de sucesso. Exatamente. Não há outra hipótese. E temos de estar dispostos a fazer coisas Olá. que os outros... Olá. É isso. Não, e às vezes pessoas muito mais talentosas do que nós, só que não estão dispostas a fazer aquilo que nós fizemos, ou que estamos a fazer. É porque o talento, há pessoas que com muito menos talento, e eu acho que também há pessoas com muito mais talento, só que não estão dispostas a passar pelo caminho, esse caminho, não é? De andar aí. E às vezes não é o hard work. Não é hard work. Não. Porque há muitas pessoas que trabalham duro Sim. e que não são bem-sucedidas. Sim. É verdade. Não tem a ver só com o esforço. Tem a ver com fazermos algo Vou mais, arriscar a algo audácia, mais, não é? a audácia, Ousadia. o atrevimento. É ousadia. E o atrevimento. Muito bem, olha, estamos a acabar o nosso tempo. Oh, pena. E Podemos falar um pena, não é? bocadinho mais. Mesmo. Isto tem sido ótimo. E Podemos continuar. Pois era. Vamos jantar. Vamos agora. jantar. jantar a agora. seguir. Continuamos. E nós acabamos sempre estes episódios a perguntar quem é que são as mulheres da tua vida e se querias deixar alguma mensagem. As mulheres da minha vida são, obviamente, a minha mãe, a minha mulher, a minha filha, as minhas irmãs. Tenho muitas mulheres, tenho muita admiração pelas mulheres, tenho muitas amigas mulheres e eu, quando me falam em igualdade, eu pergunto sempre se prescindem da superioridade, que eu considero hoje. Não. E Com a nossa de resposta uma é forma não, muito não elevada. prescindimos. Muito Obrigada, bem. Zé. Obrigada. Adorámos. Muito obrigado, gostei Até ao muito próximo também. episódio. Obrigado pelo Obrigada. convite. Obrigada.